Eu queria aproveitar para falar do case de vocês. A gente poderia escolher vários temas aqui. Eu, particularmente, adoro puxar Open Finance, mas eu vou falar. Eu quero falar de onboarding, que vocês têm um case legal pra caramba. E a gente tem esse histórico agora de pandemia, um aumento da digitalização. Passamos de 1 bilhão de contas das pessoas. Número próximo de 6 contas por habitante. Muitas delas que o pessoal abre e nunca mais usa. Eu mesmo tenho quase 20, porque eu preciso ficar mapeando jornada para fazer minhas coisas, então eu tenho conta em tudo que é lugar. Como evitar que caras igual eu, né, que fazem o onboarding e não transacionam, né, mas como fazer o onboarding correto, quais são os desafios do onboarding, como aumentar o LTV. Eu queria entender um pouco mais de como é que vocês estão olhando para isso, assim. Legal, bacana. Ótima pergunta aí, Gabriel. E é até curioso esse tema do onboarding, porque isso começou há mais ou menos uns 10 anos, 9 anos, né? Quando saiu a resolução que permitia a abertura de contas por via digital, né? Antes a gente tinha que ir lá na agência, preencher formulário, assinar papel e tal. E aí quando houve essa mudança de paradigma, como é que se começou a discutir onboarding? Todo mundo dizia, olha, eu preciso pegar os formulários que eu tenho na agência e de alguma maneira transformar isso num formulário digital. Tá? Só que aí as primeiras experiências mostravam que o cliente ficava super entediado, então você tem uma janela de tempo para capturar aquele cliente e a gente não estava cumprindo essa janela de tempo, né? Porque é muito diferente você sentar numa agência, ficar ali às vezes 30 minutos, abrir uma conta, tomar um cartão, contratar um crédito, né? Agora, no celular ou na web, você não vai ficar nem 5 minutos preenchendo um formulário. Ninguém suporta isso. Então, acho que o primeiro desafio aí, que a gente sempre foi muito incentivador disso, pessoal, vamos pensar diferente. O que funcionou até hoje para abrir uma conta, para tomar um crédito, para adquirir um cartão, não vai funcionar no mundo digital. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Esse conjunto de dados que você seleciona aí, esse calhamaço de papel, cópia de uma série de documentos, já não faz sentido no mundo digital. Então a gente começou a romper alguns paradigmas e isso gera uma série de conflitos dentro das áreas, você imagina, dos bancos, né? E chega lá o cara que diz, não, eu quero o comprovante de endereço, o outro, não, eu quero o comprovante de renda. E hoje em dia a gente vê que esses documentos já não são necessários, né? A gente tem uma abundância de tecnologia, tem birôs, tem uma série de ecossistemas de dados que você pode consumir essa informação para criar o profile, né? Criar o perfil do consumidor e poder, né, oferecer o serviço para ele de maneira digital. Eu acho que o primeiro desafio foi esse, assim, de romper esses paradigmas. Depois veio o desafio tecnológico, né? O desafio tecnológico tomou um pouco mais de tempo, porque lá em 2014, 2015, quando a gente começou a falar de onboarding, você não tinha, por exemplo, biometria facial madura. Não era possível usar naquela época. Então, tá bom, como é que eu vou fazer a verificação de identidade dessa pessoa, o liveness dele, né? Você não tinha modelos de OCR que leem os documentos, capturam os dados, também com o nível de maturidade que a gente tem hoje. Então também tinha uma dificuldade muito grande aí de galera olhando um manual. Exatamente. Então você tinha, né, você submetia lá milhões às vezes de leads, que são prospects ali, que estão querendo abrir o relacionamento com aquela instituição, só que isso gerava um reflexo lá na mesa, um monte de gente tendo que validar e completar dados manualmente. Bom, muita gente estava crescendo com dinheiro de VC, aí pagava. Eu falava, meu irmão, paga uma galera para ler. Paga e você tem uma mesa enorme lá, centenas de pessoas, né? Então, isso aí gerou um efeito colateral que era, primeiro, né, você tinha um alto custo de back-office para manter tudo isso funcionando. Erro. Segundo, muito erro, né, muito dado que não era possível naquele momento ser verificado. Então, às vezes você abria o relacionamento com uma pessoa sem conhecer exatamente aquela pessoa e sem ter garantia de que aquele documento era legítimo, por exemplo, tá? E gerou um outro efeito colateral, que esse é mais técnico, e aí entra a AWS, entra a escala da nuvem que vem para resolver isso, que era o seguinte, as soluções eram muito on-premise, né? Então você instalava lá no cliente e aí você fazia uma campanha em horário nobre na televisão, vamos adquirir cliente. Derrubava a sua solução, né? Porque não tinha a escalabilidade, né, a elasticidade necessária para suportar uma carga violenta ali de jornadas de onboarding.
Então, a cloud veio para te trazer também essa escalabilidade e essa elasticidade, né, essa robustez das plataformas, que no começo não existia. Aham. Vendo tudo isso, a Topaz, de certa maneira, foi vivendo cada etapa Legal. dessa jornada, e a gente foi aportando novas tecnologias aí. Hoje eu posso dizer que a gente tem uma tecnologia de onboarding de altíssima geração, né? Uma tecnologia completamente escalável. Nós vamos falar de números aí depois, mas a gente processa milhões e milhões de jornadas de onboarding todos os meses, né? E com tecnologia embarcada, sem ter que você ficar viajando entre outros provedores para autenticar determinados dados da tua jornada. Isso é fundamental no onboarding. Porque muitas vezes você coleta um documento aqui, você tem que validar com um terceiro. Aí depois você coleta a selfie daquela pessoa e você tem que validar fora também numa base externa. Tudo isso vai fazendo com que a sua jornada seja muito longa. E lembra que eu falei que você tem uma jornada curta para adquirir esse cliente? Se a jornada foi muito longa, esse cara se desinteressa, vai embora e você perdeu esse lead. Aham. Né? E aí entra uma segunda capacidade que a gente também implementou, que é como é que eu faço o retry, como é que eu faço a busca ativa desse cara que em algum momento se interessou, mas depois foi embora por Legal. alguma razão. Então, manter essa régua de relacionamento e aí trazer a inteligência artificial para ajudar na conversação com esse cliente é fundamental. Eu fico pensando muito que talvez agora não está 100% maduro, mas as informações de Open Finance acho que vão quebrar alguns passos do onboarding ali. Vão quebrar, sem Porque dúvida. pô, se o cara tem uma conta há 20 anos no Itaú, eu falo, pô, É isso. isso diminui bastante a chance, riscos que eu teria, caem algumas flags na hora de eu fazer o onboarding dele comigo aqui, né? É isso aí, você matou a charada, né? A gente divide na jornada de onboarding os clientes em alguns perfis. Então você tem os perfis daquele cliente que é completamente desconhecido no sistema financeiro nacional, ou seja, ele não está em base nenhuma. Então eu preciso de alguma maneira segmentar esse cliente e aí eu tenho que personalizar a jornada para conseguir conhecer esse cliente. Você tem um cliente intermediário que às vezes tem relacionamento, né, já no varejo, por exemplo. Então, sei lá, ele tem um cartão private label de um grande varejista. Então, essa pessoa é conhecida no sistema financeiro, mas ela não é detentora de várias contas. Então, também tem uma jornada personalizada para esse perfil. E você tem as pessoas que são, né, que a gente fala os bancarizados, como você citou, eu tenho, sei lá, 5, 6, 10 contas, né, e aplicativos instalados no meu celular. Então, esse público bancarizado, a gente pode explorar agora com o Open Finance pra caramba. Né? Porque você tem uma enormidade de dados aí à disposição, lógico, você precisa, né, pedir o consentimento desse teu cliente, mas uma vez dado o consentimento, você vai poder fazer uso de toda essa informação para que a tua jornada de onboarding aí sim seja ainda mais reduzida, né? Lembra que a gente falou da janela ali, sim, né? Sim. Essa janela tende a diminuir bastante com a disponibilidade desses dados que estão vindo agora. Então, confirmações de endereço, confirmações de renda, você tem relacionamento no banco A, banco B, né? Perguntas que são até às vezes óbvias, né? Se a pessoa é PEP, por exemplo, politicamente exposta. Esse tipo de informação hoje já é possível obter sem ter que perguntar para o consumidor, né? Então, acho que nos próximos meses aí, com o crescimento do Open Finance, eu não tenho dúvida que as jornadas de onboarding vão mudar bastante também.